Olá, irmãos, aqui é o professor Marlon Meira. Estamos aí começando a gravação de mais uma aula da nossa série Sermão do Monte. Essa é a nossa aula 13 da lição 12 da nossa revista. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez reunidos com o propósito de aprender do Senhor, aprender da Sua palavra. Obrigado em nome de Jesus pela nossa escola bíblica dominical. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja com o desejo despertado pelo Senhor, pelo seu Espírito, de ensino, pelo ensino. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos acompanhe, nos abençoe nesse ministério e também nessa aula de hoje. Te peço também que o Senhor, que o Senhor nos dê aquela porção, Senhor, de conhecimento que o Senhor separou para nós hoje e que a gente seja grato ao final por ter aprendido mais um pouco sobre a sua palavra, aumentando o nosso conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, então vamos lá então. Nós temos aí hoje a nossa aula. Temos aí hoje a nossa aula 13 da série Sermão do Monte. Eu sou o professor Marlon Meira, sou professor de História e você pode me encontrar aí nas redes sociais no endereço @mpvidormeira. Instagram, Twitter e Facebook são o mesmo endereço aqui. Eu coloquei 12 aqui porque é a nossa lição da revista, essa revista aqui. Vamos ver, isso, essa revista Sermão do Monte. Um estudo, um ensino desafiador. Essa é a lição 12 da revista, né? Então por isso que eu coloquei aqui como 12. Mas é a nossa aula 13, lembrando que a gente teve, a nossa primeira aula foi uma introdução, e portanto nós já estamos aí na 13ª aula. Muito bem. Bom, qual é a base bíblica? Na verdade, eu tenho até gostado dessas aulas, do Sermão do Monte, porque a gente passa por cada versículo, né? E obviamente a gente tem a base tanto desse estudo quanto do nosso conhecimento do Senhor, é claro, nas Escrituras. Então o texto base, eu vou clicar aqui para abrir para a gente, o texto base é o capítulo, continuamos no capítulo 6 de Mateus, os versos 19 a 34, que leremos assim. Vamos lá então. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é um verso típico daqueles que nós memorizamos, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É um verso que me vem à mente sempre. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Esse verso aqui é o 24. Esse verso eu tenho uma experiência muito, muito, muito marcante na minha vida com esse verso aqui. Vamos ver se o Espírito Santo de Deus me... Eu pensei sobre essa experiência e sobre um testemunho sobre essa experiência quando eu estava preparando a aula, mas não sei, vamos ver. Vamos ver se o Espírito Santo me orienta a falar sobre essa experiência um pouco mais tarde na aula. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Aliás, aqui nesse trecho, inclusive, daqui para frente desse versículo aqui em diante, começa um trecho da Bíblia, que vai acabar lá no 33, no 34 também, né? Mas o Mateus 6,33 é famoso, né? Bom, eu vou chegar lá, estou tentando resistir à tentação aqui de falar sobre os versos antes da hora, mas eu vou chegar lá. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora vem: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aliás, esse que é o 33 é o verso base, a gente vai chegar daqui a pouco nele. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse, portanto, é o texto básico, né? O texto devocional é o texto de Tiago 4, dos versos de 1 a 10. Vamos lá, vamos ler. Vamos ter paciência, porque... Será que se eu aumentar isso aqui vai ficar melhor? Acho que não. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que coisa, né, gente? Ler a Bíblia é uma experiência. É incrível, né? A gente volta aos versículos, né, com frequência, né? E a gente sempre tem uma... Também é incrível, também é interessante. Eu não sei, os meus colegas professores aqui, se vão concordar comigo, eu acho que vão. A gente, quando está preparando a aula, a gente lê os versos, mas aí quando a gente está durante a aula, a gravação, ou durante a aula mesmo na igreja, na época que a gente fazia presencial, a gente sempre tem uma experiência diferente, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso mesmo, né? A palavra de Deus, né? Enfim, é difícil até não comentar, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, mas me vem tanta coisa na cabeça quando eu falo isso. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Olha só, ainda coloca a gente em xeque, tipo assim, será que você acha que é vã a Escritura, né? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Esse é o texto devocional, que é Tiago 4, de 1 a 10. O verso-chave eu deixei ele aqui mesmo, porque é um verso só, é aquele: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Muito bem, muito bem. Temos aí, então, a base bíblica para o nosso estudo de hoje. Eu coloquei aqui um trecho, a primeira frase mesmo, da nossa revista, que diz: todos os homens são por natureza ambiciosos. Agora, eu queria fazer uma proposta para você aqui. Eu queria que você pensasse assim. Eu vou até ler aqui, como que o texto da nossa revista coloca esse trecho, esse pedaço. O texto coloca assim: todos os homens são por natureza ambiciosos. Aliás, todos os homens por natureza são ambiciosos. Até mudei ali. A questão é que o tipo de ambição influencia a nossa vida.
O jovem rico, por exemplo, tinha mais ambição pelas suas riquezas do que pela vida eterna. Mesmo sendo simpatizante das coisas de Deus, sua ambição ficou claramente demonstrada. E aí vem a pergunta que eu quero que você reflita por pelo menos alguns segundos aí. Qual é a sua ambição? Enquanto você vai tentando refletir, eu queria te dizer de uma experiência que eu tive agora há poucos dias atrás. Aliás, na verdade não foi nenhuma experiência há poucos dias atrás, é uma experiência que vem aumentando. Nos últimos tempos nos últimos dias eu tive uma experiência específica que me confirmou. Eu sempre tive eu sempre tive dificuldade para entender riqueza no âmbito no âmbito cristão, né? E hoje eu consigo entender algo que inclusive a própria revista traz aqui um pouco mais à frente. Eu vou ler só esse trecho aqui para ficar contextualizado esse pedacinho que eu estou falando agora. Mas a Bíblia, mas o texto aqui diz o seguinte: Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza, pois seu coração já pertence a Deus. Aí eu vou fechar esse trecho agora, antes de te perguntar aí sobre a sua reflexão, me lembrando de uma frase. Eu ouvi essa frase do pastor Luciano Subirá, mas eu acho que no dia que ele falou a frase, ele chegou a dizer que não era dele. Mas ele disse assim: o problema não é a pessoa ter riquezas. O problema não é o crente ter riquezas, o problema é as riquezas terem o crente, né? Isso diz tudo porque isso diz tudo porque eu tenho aprendido que as coisas em si, e a riqueza é um caso desses, não podem ser sempre consideradas como pecado, porque elas podem ser utilizadas para a honra e glória de Deus, né? E uma delas é a riqueza. E aí vem essa pergunta, então, que eu coloquei para vocês aqui a partir dessa frase: todos os homens são por natureza ambiciosos. Então, qual é a sua ambição, né? Pensa aí para você seguir comigo aqui. Muito bem. Eu ia falar para você apertar o pause aí para você pensar, mas você pode apertar aí a qualquer momento agora, né? Então nós temos o seguinte aqui. A primeira parte, então, do nosso estudo trata da questão do tesouro. Vamos abrir aqui esse texto, que é Mateus 19, 6, 19 a 21, e vamos ver o que diz aqui. A gente fez agora, é claro, essa leitura toda, né, 19 ao 34, mas vamos voltando aqui aos poucos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. E aí, voltando aqui, vou colocar aqui logo na frente, a gente tem aqui os tesouros sobre a terra no verso 19. Aí ele fala sobre a traça, eu digo ele aqui, Jesus está falando, mas o texto aqui, o nosso estudo, né, sobre a traça, a ferrugem e os ladrões. Então, 19, 20 e 21 serão o seguinte: mas ajuntai, eu já estou aqui na frente, né? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, bem, é claro que o verso 19 aqui é o verso desse trecho especificamente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Tem uma observação que a revista traz para nós, e é uma observação importante para vocês compreenderem. Eu tenho uma certa facilidade nesse aspecto que eu vou mencionar, porque eu sou professor de história, né? Então é importante a gente saber, alguma coisa, o máximo que a gente puder, sobre história, para a gente poder entender, né? Quando Jesus fala, por exemplo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Aí você pensa, mas traça, a gente não acumula riqueza hoje em dia em roupas, vamos dizer assim, né? Traça é o bichinho lá que come a roupa, né? Que estraga a roupa. Mas naquela época, no Oriente, as roupas eram muito elaboradas, e aquelas roupas mais elaboradas eram as roupas mais caras, que eram guardadas, né, com todo cuidado. No período dos fenícios, por exemplo, eles criavam tinturas para as roupas, que eram vendidas com um valor relativamente alto, e isso dava às roupas um valor muito mais alto, né? A questão da ferrugem é uma questão praticamente universal. É lógico que depois que o ferro é utilizado em massa na humanidade, né? E a questão dos ladrões tem um aspecto das moradias, né? Que
as moradias que eram construídas de modo que se os ladrões trabalhassem firmemente ali em cavar, né, eles poderiam entrar nas propriedades e roubar ali de dentro aquilo que estava ali dentro protegido, né? Então essa é a questão que traz o verso 19. Na verdade, obviamente que a gente não vai conseguir compreender o verbo 19 sem a sequência toda, mas aí a gente já chega aqui no verso 20, tesouros no céu. Então, aí assim, eu trouxe dois exemplos, aliás, eu trouxe dois exemplos aqui, que a própria revista não traz, mas esse exemplo aqui é um exemplo que eu nunca vou esquecer. É um exemplo que eu aprendi, eu até coloquei aqui, ó. Tá até faltando um parênteses aqui, mas eu aprendi esse exemplo aqui, coloquei aqui para ficar bem claro, de uma senhora em um vídeo de promoção de missões. Eu vou contar essa história para vocês, que é uma história bem legal. Eu gostei muito disso. Eu estava na igreja um dia de manhã, e aí estava passando lá um vídeo desses vídeos que a gente assiste, né, que a Junta de Missões Nacionais produz, esses vídeos bem feitos que a gente assiste, que a gente está sempre assistindo. E aí apareceu uma cena de uma senhora que, assim, como o vídeo me parece que era gravado no interior do Brasil, mais especificamente eu acho no Nordeste, por causa do sotaque das pessoas que estavam sendo entrevistadas ali, e dava para ver bem claramente que a senhora a mulher era uma senhora pobre. Ela já devia ter pelo menos 65, 70 anos, 65 com certeza ela já tinha. E eu me lembro, inclusive, ela estava sentada, acho que na varanda, assim, na frente da casa dela, numa cadeira, e dava para ver a janela de trás, por trás dela, assim, a janela da sala, eu acho. Dava para ver um pedaço da casa dela lá dentro. E ela falou uma coisa inesquecível para mim e muito, muito sugestiva, muito explicativa desse verso que é o verso 20, quando ele diz, deixa eu passar para o 20 aqui, quando o texto diz, mas quando Jesus diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aí, eu não sei se você, teve essa experiência também, essa dúvida, mas eu sempre fiquei pensando o que poderia ser tesouros no céu, né? É claro que é uma limitação, né, da nossa percepção de que as coisas materiais são aquelas que são imediatamente pensadas, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa principalmente nas materiais. E aí é lógico, a gente não leva nada, a própria Bíblia diz que a gente não leva nada quando a gente morre, é claro, mas eu sempre tentava imaginar o que poderiam ser esses tesouros no céu, né? E aí nesse dia eu aprendi pelo menos uma maneira de entender o que poderiam ser, o que são esses tesouros no céu. A irmã lá, a parte da irmã do vídeo dizia que tentava incentivar as ofertas, né, para missões. E quando a irmã lá ia justificar, olha que interessante, quando ela ia justificar as suas ofertas, ela dizia: eu não tenho outra coisa, eu não tenho tesouro para guardar na terra. Ela disse assim: eu não tenho tesouro para guardar na terra, então eu não tenho nem preocupação em guardar tesouro na terra. Então por isso que eu guardo tesouros no céu. E ela disse bem claramente: os tesouros no céu são as vidas eternas, são as pessoas que se convertem, são as vidas que vão passar a eternidade com Cristo. Olha como faz todo sentido, né? Porque nós somos a coroa da criação. O próprio texto aqui diz, né, em termos até de questionamento, né? Não são vocês mais importantes do que as aves do céu, né? Nós somos as coisas mais importantes para Deus. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não morreu na cruz pelas coisas materiais, ou pelos animais, ou pela natureza, né? Pelas árvores. Jesus morreu na cruz por nós. E Jesus morreu na cruz por nós porque Deus desejou que a gente passasse a eternidade com Ele. Então, você vê o nível, né, de importância que nós temos para Deus, né? O grau de importância. E essa irmã estava dizendo lá que ela entende que guardar tesouros no céu é guardar vidas no céu. E, repito, faz muito sentido, porque qual é a coisa mais preciosa para Deus? Nós, né? Então, se nós somos a coisa mais preciosa para Deus, guardar tesouros no céu portanto, deveria ser, portanto, a nossa, a nossa, a nossa meta, né? Então, o que são os tesouros no céu, né? O que é tesouros no céu? Outro aspecto também são as características da nossa imagem e semelhança de Deus, né? Então, essa está aqui na revista e eu quero fazer a leitura aqui conosco, né, com vocês aqui. Então, aqui, ó, o caráter semelhante ao de Cristo, maturidade cristã, né, a perfeita varonilidade, plenitude de Cristo, como a gente pode notar em Efésios 4:13,
O aumento da fé, da esperança e do amor, coisas que permanecem e levaremos para o céu. Esse tesouro é indestrutível e não pode ser roubado, né? Não pode ser roubado na eternidade. Então a gente vai juntar tesouros que obviamente não podem ser roubados. A gente vai juntar tesouros que a traça e a ferrugem não podem corroer, né? E aí a gente entra no como, né? Como juntar. E aí o texto, desculpa, o texto não, a revista traz claramente para nós que a maneira de juntar os tesouros no céu é mantendo um relacionamento próximo com Deus, e obviamente que um relacionamento próximo com Deus é um relacionamento baseado nas escrituras, baseado na leitura da Bíblia, né, baseado na oração, na leitura da Bíblia. E eu gosto sempre de dizer que 4 são os pilares da vida cristã. Os pilares da vida cristã são 4. Eu gosto de pensar neles como sendo a oração, a leitura bíblica, o jejum e o evangelismo, né? Seja como for, essa é a forma de ajuntar, como disse Jesus, ajuntem, pois, tesouros no céu, né? Essa é a forma de ajuntar tesouros no céu. Esse trecho da questão do tesouro, que é o número 1, ele encerra com Mateus 6:21, que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos lembrar, não sei se você vai se lembrar, no domingo, agora não me lembro se foi passado ou retrasado, acho que foi passado mesmo. Foi no passado, quando eu traduzi aquele pastor Roy Canhada, acho que era esse mesmo o nome dele. Quando eu traduzi ele fez uma menção do significado de coração nas escrituras, né? Para nós, para nossa cultura, o coração está muito mais ligado à emoção, né? A paixão, a emoção. E a mente está ligada ao pensamento e assim por diante. Mas na Bíblia, o coração é a mente, né? Na Bíblia, o coração não são apenas as emoções. Na Bíblia, o coração é a mente. E é importante lembrar que quando Jesus diz, portanto, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, significa o quê? Significa que onde está o teu tesouro, aí estará a sua mente, aí estará a dedicação do seu tempo, aí estará aquilo no qual você mais pensa, no qual você mais age, né? Enfim, esse é um versículo fácil, né, de entender, né? Não precisa de teólogo aqui, não precisa de interpretação bíblica para entender. E isso acontece conosco, né? Eu tenho os meus, infelizmente, eu tenho os meus tesouros. Ó, você pode ver atrás aí esse fundo aí. Esses são o livro e a leitura são alguns dos meus tesouros, né? Eu penso em leitura e penso em livros constantemente. Graças a Deus que nos últimos anos, por causa da minha maturidade cristã, eu tenho estado cada vez mais interessado neste livro e nesta leitura. Aliás, eu até sugiro, mais uma vez, eu tenho feito isso nos últimos vídeos, não sei se você tem assistido aos últimos vídeos que eu tenho gravado. Eu fiz uma live ontem, hoje é sábado, dia 30, eu fiz essa live ontem, se você tem assistido. Mas enfim, eu tenho lido a Bíblia em ordem cronológica, dá para ler aí? Deu para ler, né? A Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho pensado muito nisso, né, na questão da ordem cronológica, tenho lido assim. E, enfim, mas o nosso tesouro, o nosso coração, a nossa mente, aquilo que a gente mais pensa, mais procura desenvolver na nossa vida, é o nosso tesouro, né? Bom seria se nós tivéssemos, bom será quando, né, vamos dizer assim, bom será quando nós tivermos Cristo como sendo o nosso maior tesouro. Eu estou até usando uma pulseira aqui que diz: eu sou louco por Jesus, né? Bom será quando nós somos completamente loucos por Jesus. Loucos no sentido, você entende o que eu digo, né? Para que o nosso coração e a nossa mente estejam em Cristo muito mais do que em qualquer outra coisa, né? Entramos aqui no segundo ponto da revista, quando fala sobre a questão da visão, e já vamos correr aqui para o texto bíblico mais uma vez. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, olha, é interessante essa expressão, né? A lâmpada do corpo, né? Porque a lâmpada ilumina, né? Então, o que está iluminando o seu corpo? Talvez se você pensar para dentro, para fora, não sei. Mas são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Lembra daquela musiquinha, né? Eu falo musiquinha porque é de criança, mas é uma música, não é uma musiquinha. Lembra daquela canção? Cuidado, olhinhos no que vem. Cuidado, olhinhos no que vem.
Então, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes, que grandes trevas serão. Esse, portanto, é o início do próximo trecho aqui. Em relação à visão, eu até coloquei aqui, na verdade eu até abri ali o texto, mas eu coloquei numa sequência aqui o texto, com essa imagem aqui. Eu procurei na internet uma imagem que mostrasse olhos bons e olhos maus, e apareceu isso aqui. Eu achei interessante, porque divide, né? Então aqui você, por essa imagem, pode escolher aí, ó, quais olhos você quer, qual desses dois olhos aqui você quer, e qual desses dois olhos aqui você vai trabalhar para que sejam os seus olhos, né? Essa versão aqui é a nova versão internacional, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Falando nisso, eu lembrei agora de uma coisa que eu vi esses dias. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu vi uma frase dessas de caminhão e dizia assim, uma coisa mais ou menos assim: quando você me vê, você vê Deus. Na hora que eu olhei assim, eu pensei, rapaz, que sacada, né? Que coisa, né? Por um lado pode soar como arrogante, né? Mas olha só, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E Jesus Cristo é a luz do mundo, né? Então, se você vê uma pessoa cujos olhos são bons, você vê um corpo cheio de luz e, portanto, você vê Cristo, né? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são, né? Esse é, então, o texto ou o trecho que trata sobre a visão. Versos 22 e 23. O verso 24 é o verso que trata da riqueza, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu tive uma experiência, muito importante na minha vida, há algum tempo atrás, e logo depois dessa experiência, Deus me deu esse versículo, me trouxe à memória esse verso, né? Exatamente num período da minha vida em que eu estava servindo a dois senhores, né? Eu não vou entrar no mérito aqui do que era, eu vou pelo menos dizer o que era, só para você não. Eu estou falando aqui de política, né? Se você está assistindo essa aula e me conhece, sabe que eu tenho o costume de falar sobre política, né? Então houve uma época que eu tinha uma perspectiva política e hoje eu tenho outra. E nessa época que eu tinha essa outra perspectiva política anterior, eu tinha ela como uma espécie de senhor da minha vida. Hoje eu não tenho mais essa perspectiva política como senhor da minha vida. Aliás, eu não tenho ela mais como nada. Mas a minha mudança de perspectiva política não trouxe, por causa desse verso e por causa da obra que o Espírito passou a fazer em mim, a partir dessa experiência, passou a não ser também um senhor, né? Porque assim, não adianta também eu ter, por exemplo, uma posição X como senhor da minha vida e Deus, Jesus, como fora dessa posição de senhor, né? Que é o que o versículo está dizendo aqui. Mas também não adianta eu sair dessa posição X e passar para Y e continuar mantendo Jesus fora do meu senhorio, né? E tendo essa posição Y agora como sendo a minha posição de senhorio, né? Do meu senhor, né? Então eu tive essa experiência, não senti aí inspirado pelo Espírito Santo para falar sobre ela não, mas é só para você ter uma ideia de que eu tive essa experiência há um tempo atrás e tem muito a ver com esse verso, né? Jesus não permite duplicidade, é o verso 24 que a gente acabou de ler, né? Isso é algo que para nós, eu entendo que nós vivemos num tempo de muita distração, né? Principalmente se você for no mínimo de classe média, né? Você tem muita distração. O celular, se bem que do celular não escapou nem a classe pobre, né? O celular é muito barato, né? Tanto o celular quanto a internet são muito baratos, e aí você tem ele à mão o tempo todo, né? Então você se distrai muito facilmente. Mas nós vivemos num tempo de muita coisa que nos distrai, né? É o celular, é o computador, é a rede social, é o videogame, são os passeios, né? As viagens, trabalho, né? Claro, muita gente trabalha muitas horas, né? Enfim, não tem tempo não tem tempo para Jesus, para Deus, né? E aí tem sempre aqueles missionários, né? Que nos lembram
que se nós não formos a um campo missionário, necessariamente a gente deve ser missionário no nosso campo de trabalho, né? Mas eu estou falando aqui da questão das distrações, mas eu não estou querendo colocar a distração como mera distração. Estou querendo colocar uma distração cuja, cuja, cujo objeto da distração se torna o seu senhor, né? É nesse ponto que a gente deve ficar muito atento, porque a gente... Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo agora para você que é muito interessante, para o qual eu não tenho resposta. Inclusive, se você puder me ajudar, depois quiser me mandar aí um e-mail para me explicar o que você acha. Mas eu me lembro uma vez que eu estava com uma condição financeira limitada e estava na época de fazer a renovação do seguro do carro. E, eu não pude fazer, eu decidi não fazer a renovação do seguro e fui confiar em Deus para que o carro não fosse roubado, né? E foi exatamente nesse momento que eu fiquei numa dúvida assim muito terrível, assim, eu fiquei pensando, é engraçado, há uma semana atrás ou há um mês atrás, sei lá, eu não precisava, eu vou colocar entre aspas aqui, deixa eu tirar aqui essa tela, vou passar para cá. Eu não precisava, né, entre aspas, eu não precisava confiar em Deus, porque eu tinha o seguro do carro. E no momento em que eu não tinha mais o seguro do carro, eu precisei passar a confiar em Deus. E uma coisa muito difícil na minha vida espiritual sobre confiar em Deus é que, e talvez você tenha também essa experiência, eu acho que ela é comum. É que não se trata necessariamente de não confiar em Deus. Trata-se de não aceitar a vontade de Deus. Porque, por exemplo, se Deus tivesse permitido que o meu carro fosse roubado na época que eu estava sem seguro, por qualquer motivo que fosse, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então deveria ter sido isso mesmo que deveria ter acontecido. Mas eu não ia entender. Eu não ia entender como sendo uma vontade boa para mim, né? Então, o que a minha mente trabalha, o que a mente da gente faz? Se eu não quero que o carro seja roubado, então eu vou lá e coloco o seguro e confio no seguro cegamente, porque aí o carro pode até ser roubado. Eu confio que o seguro vai me devolver o carro ou o dinheiro, é a seguradora. Mas se eu deixar para confiar em Deus, talvez Deus decida que o meu carro seja roubado para me ensinar alguma coisa e tal. E aí, talvez Deus decida que o meu carro não seja encontrado mais. Minha mãe teve um carro roubado que nunca foi encontrado, mas aí o seguro pagou, a seguradora pagou, né? Mas enfim, talvez Deus decida, né, fazer alguma obra aí na minha vida. Lembra aquele verso que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mas não quer dizer que todas as coisas sejam boas, né? Quer dizer que todas as coisas juntas cooperarão para o bem final, para o bem geral, mas também para o bem final, né? E aí essa questão da confiança, de substituir pelo Senhor e tal, é uma questão que me faz lembrar dessa experiência que eu tive, né? Então, quem era o Senhor da minha vida em termos de segurança do carro? Era o seguro, a seguradora, né? Eu sei que isso não quer dizer que a gente deva viver sem o seguro do carro, tanto é que eu tenho o seguro no carro, meu carro está assegurado. Mas significa que a gente deve pensar melhor, assim, a confiança é algo que anda junto com aceitar a vontade de Deus, né? Se você pensar no geral, assim, na coisa toda, qual a diferença qualquer coisa acontecer, sendo que a gente sabe que vai para a eternidade com Deus, né? Por exemplo, minha filha está numa festa agora. É claro que eu peço a Deus que a proteja, é claro que eu confio em Deus que ela volte protegida. Mas no final das contas, qual será a diferença se ela não voltar protegida, sendo que a gente tem a vida eterna com Cristo? Mas a gente pensa, porque a gente é ser humano, a gente é material, a gente sabe que esse pensamento é legítimo para nós, né? E é nesse pensamento legítimo que a gente tem que aprender não apenas em confiar, não apenas a confiar, mas também a aceitar a vontade de Deus. Então isso é muito importante e tem a ver com a questão do Senhor, né? E eu estou falando isso do seguro do carro porque eu queria ter usado o dinheiro. Eu não posso usar o dinheiro na minha experiência né, na minha experiência pessoal, porque eu nunca tive o dinheiro como senhor da minha vida, porque eu nunca tive dinheiro numa proporção muito grande assim, né? Eu espero que Deus me ensine a ter dinheiro numa proporção muito grande, para que eu possa ter algum dia. Mas assim, talvez eu não esteja preparado ainda para ter. Mas a pessoa que tem muito dinheiro pode transformar o dinheiro no senhor da sua vida. E aí volta naquela frase lá do começo da aula, né? Não é a pessoa que possui o dinheiro, é o dinheiro que possui a pessoa, né? E aí, obviamente, isso implicará em pecado, porque o seu... Aí vai ser aquele outro verso que a gente viu agora há pouco, o seu coração estará ali naquele tesouro que é o dinheiro, porque você vai pensar nele o tempo todo, e você vai fazer dele o seu senhor, e obviamente não terá Cristo como seu senhor, né? Porque Jesus não aceita duplicidade, né?
A questão da ansiedade, os versos 25 e 25 a 34. Você vê que os outros aspectos têm poucos versos, esse aqui são muitos versículos, né? Ou seja, você vê a importância que Jesus deu para esse ponto específico, né? Então vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Note essas duas palavras. Deixa eu fazer uma marcação aqui para você. Não, não vai dar para fazer a marcação não, porque depois ele vai voltar. Deixa eu não fazer essa marcação. Então eu posso fazer isso aqui, quer ver? Vamos lá, não vai dar não. Então, fiquem atentos a essas duas palavras aqui, ó. Comer e beber. Aliás, duas palavras, esses dois aspectos, comer ou beber e vestir. Então, alimento e vestuário, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É claro que, isso aqui tem que ficar claro para nós, os gentios procuram essas coisas como fim. Nós devemos ter essas coisas e buscá-las como meio, né, não como fim. Todos nós buscamos o que comer e o que vestir, mas elas devem ser buscadas, essas coisas, como meios e não como fim. Porque os gentios, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui entra já no trecho que eu mais gosto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Alimento e vestuário. Eu até gosto de pensar que hoje nós temos necessidade de coisas relacionadas ao alimento, mais coisas do que só a comida e a bebida, e relacionadas ao vestuário, mais coisas além de só a roupa, né? Por exemplo, em termos de comida e bebida, a gente tem remédios, que já vem diretamente com a saúde, remédios, consultas médicas, né? Se a comida e a bebida é para a nossa saúde física, então, obviamente, as consultas médicas, né, os planos de saúde, os remédios, né, clínicas e tal, ou então alimentação saudável, um personal trainer, por exemplo, né, que vai cuidar da sua saúde, exercícios físicos que podem custar dinheiro, todas essas coisas estão dentro do comer e beber. Porque naquela época não havia essa preocupação. Jesus não poderia ter falado sobre as preocupações de 2000 anos depois, né? Ele falou das preocupações da época. E quando ele fala sobre com que nos vestiremos, eu também quero crer que ele esteja permitindo que nós hoje acrescentemos aí a essa lista, né, a própria moradia, né, que hoje você tem que pagar por ela, e aí dentro da moradia você tem certos confortos que são, por exemplo, né, o vestuário em geral, você tem cama, mesa e banho, por exemplo. Né? Claro que Jesus não falou sobre cama, mesa e banho naquela época, mas ele permite que isso seja acrescentado para o nosso tempo de hoje. Né? Questão, por exemplo, de móveis, os próprios talheres que você vai usar para comer o alimento que eu falei agora há pouco, uma cama confortável, que aliás uma cama confortável significa noites melhores de sono, um bom chuveiro, enfim, né, o transporte, eu até diria que transporte hoje em dia, qualquer que seja ele, né, seja ele por metrô, por ônibus, por carro, essas coisas elas estão incluídas aqui. E olha só como que o texto coloca, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Nós também procuramos todas essas coisas, mas nós não devemos procurá-las como fim, e sim como meio. Meio para quê? Para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha um bem-estar, né? Mínimo, né? Mínimo não. Tomara que seja bem mais que mínimo, né? Aí quando ele coloca assim, ó, pois em primeiro... aqui, ó. Não, tinha um trecho aqui. Aqui, ó. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quer ver um exemplo que eu vou te dar agora? Por exemplo, eu moro num apartamento e tenho um condomínio que eu pago aqui. Se eu morasse num apartamento a 30 quilômetros aqui num bairro mais pobre,
eu poderia não pagar, por exemplo, um condomínio tão alto. Mas Deus sabe que eu necessito dessas coisas. Então, essas coisas estão dentro daquilo que eu coloquei agora há pouco, com que nos vestiremos, né? Então, a gente não deve procurar essas coisas como fim, a gente deve procurar essas coisas como meio, inclusive como meio de glorificar a Deus, né? Como meio de ser grato a Deus por ter essas coisas, né? Eu falo com as crianças aqui em casa, eles acordam aí muito mal-humorados, né? Porque tem que acordar cedo, e eu sempre falo, vocês estão acordando mal-humorado demais, tem que acordar grato. E eu sempre ensino para eles, e uma coisa que eu gosto de acreditar, e vou ensinar para você também, eu, na minha opinião, eu acredito que gratidão e alegria são a mesma palavra. Você nunca está alegre quando você não está grato. E você nunca está grato quando não está alegre, né? Então, você nunca está grato para não estar alegre. Então, a gente deve ser grato a Deus pelo aquilo que comemos e vestimos. Aí, comer, né, mais uma vez, para ficar bem claro, comer envolve muito mais do que comida e bebida, e vestir envolve muito mais do que roupa, né? A própria, a própria, a própria roupa que a gente está falando aqui precisa ser lavada, né? Então, assim, e aí? Será que máquina de lavar, ou então a lavanderia do prédio ou da rua, não constariam aí com as coisas que Deus sabe que nós necessitamos, né? Carro, por exemplo, aqui em casa a gente teria uma dificuldade muito grande para organizar a nossa dinâmica da família sem carro, né? Então não é luxo mais, né? Inclusive no meu caso específico, eu tenho um carro de 7 lugares, não é luxo mais um carro de 7 lugares para nós aqui em casa. Hoje, por exemplo, eu precisei. Hoje tinha 6 pessoas no carro. Então são essas coisas que eu coloco aqui como sendo dentro de comer e vestir, né? Comer e beber e vestir. E aí agora vem uma coisa importante, ó. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não é isso que não, é isso que eu queria. Ó. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí vem, ó, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, Deus dizendo pra gente, cuida das minhas coisas, das coisas do reino, e eu cuido para você dessas aqui, ó. Busca o meu reino e a minha justiça mais do que as outras coisas. E aí eu acrescento para você as outras coisas dentro da medida daquilo que você buscou. Porque, é claro, também não vou buscar o reino de Deus e a sua justiça apenas e não vou trabalhar, né? Se bem que isso acontece, né? Porque aí você não está considerando, por exemplo, vou usar um exemplo aqui de missionários, né, que estão sendo sustentados pela igreja, né? Estão trabalhando em algo que não necessariamente gera dinheiro ou riqueza, mas estão tendo, porque estão cuidando, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, estão tendo todas aquelas coisas acrescentadas, né? Então é muito, muito legal isso aqui. Muito legal isso aqui mesmo. Sobre a questão da ansiedade, aí os textos são os mesmos ali que a gente acabou de passar, né? O valor da vida, né? Será que você não vale mais do que as aves, né? A questão da promoção de resultados e a questão de demonstrar mundanismo. Eu estou falando assim, ó, ansiedade por não promover resultados. Lembra, se você não está promovendo resultado, muito provavelmente está buscando. Vamos ver o 27 qual que é. Olha o 27 especificamente qual que é. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Né? Olha só a questão do mundanismo, 32, como que a Bíblia coloca. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Eu até colocaria aqui, a gente sabe que a gente não pode acrescentar nada à palavra de Deus, mas eu queria acrescentar como comentário, né? Eles buscam como fim, nós devemos buscar como meio, né? Por não resolver o mal de amanhã, ou seja, quem de vocês viverá mais um dia? Acho que é esse, né? O 34. É o versículo que diz que não vos inquieteis com o dia de amanhã e tal. Eu também me lembro de uma experiência, poxa, me veio à mente agora uma experiência sobre. Ah, sim, lembrei. Conversando uma vez com um professor na sala de professores, eu me lembro disso até hoje, na sala dos professores, conversando lá com o professor, e aí ele disse que não queria, por exemplo, ganhar na loteria, porque a vida dele perderia o sentido, porque o sentido para ele é a busca do dinheiro. Ou seja, ele trabalha todos os dias porque ele busca ganhar dinheiro. E se ele ganhasse na loteria, ele perderia o sentido da vida. Porque o sentido não é o dinheiro em si, que viria de uma vez só. O sentido é a busca pelo dinheiro. É uma coisa interessante, né? Tem gente que quer só o dinheiro, outros querem a busca pelo dinheiro, né? Eu me lembro, inclusive, que esse professor, especificamente, ele tinha vários cursos superiores, ele tinha vários empreendimentos. Então, ele realmente, o que satisfazia a vida dele era a busca, né?
e não necessariamente a coisa. Qual a conclusão a qual nós chegamos através desse estudo? A conclusão é de que a ambição do cristão é o reino de Deus e a sua justiça. E aí, ambição é uma palavra que, infelizmente, pode ter uma conotação negativa, mas não deveria, né? Aliás, eu até ia fazer isso na hora da minha preparação da aula, não fiz, mas eu quero fazer agora. Buscar aqui no dicionário o que significa ambição, só para a gente fechar com esse conceito aqui. Ó, desejo veemente de poder ou do que dá superioridade, avidez, cobiça, grande desejo de realizar ou atingir algo. Tá aqui, ó. No caso do cristão é só esse aqui que cabe, né? Não cabe desejo de poder ou de algo ou do que dá superioridade, avidez ou cobiça. Mas a ambição é um grande desejo de realizar ou atingir algo. Qual é a ambição do cristão? Tá aqui, ó. O reino de Deus e a sua justiça. Certo? Então essa é a nossa aula. Muito obrigado. Se você tiver alguma pergunta, manda aí para mpvidormeira nas redes sociais ou marlonmeira@gmail.com. Certo? Essa foi a nossa aula 13 da lição 12 da revista. E vamos encerrar mais uma vez com uma oração. Obrigado, Senhor, por essa aula que tivemos agora. Obrigado porque tivemos a oportunidade de perceber, Senhor, que nós deveríamos ter como ambição o seu reino e a sua justiça. E que bom é, Pai, saber que o Senhor conhece as nossas necessidades. E eu fico tentando imaginar, por exemplo, o Senhor olhando para mim, por exemplo, e dizendo: filho, busque o meu reino e a minha justiça e continue trabalhando aí no que você está trabalhando, que eu vou sustentar você, para que você não tenha que se preocupar, por exemplo, em buscar mais dinheiro, para que você não tenha que se preocupar em buscar mais um outro emprego, para trabalhar à noite. Então, busca o meu reino e a minha justiça e eu vou manter. Coloca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar na sua vida, dá mais atenção a isso, dá mais atenção às minhas coisas, ao meu reino e à minha justiça, e eu vou garantir que você não terá falta daquilo que você precisa. Fico imaginando o Senhor dizendo isso para mim e fico grato de saber que o Senhor deseja que eu assuma as coisas do seu reino como prioridade na minha vida. Então te peço que o Senhor me direcione a isso e te peço em nome de Jesus que para mim, para minha família, para os meus filhos, para os nossos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical, para a nossa igreja, para o seu povo em geral, para o seu povo ao redor do mundo, que nós sejamos direcionados pelo Senhor, pelo seu Espírito, a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E que as coisas que a gente precisa sejam apenas meios que nos levem a ser gratos ao Senhor, meios que nos levem a glorificar o Senhor e nada mais do que isso. Te peço que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, nossos pecados, e te peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. A nossa oração para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ótimo, então terminamos aí essa aula 13. Seguimos no próximo domingo, se Deus quiser, com a lição 13, os relacionamentos do cristão. O pastor Simvaldo que trará essa aula para nós, se Deus quiser, na nossa aula 14 da semana que vem, lição 13 da revista. Vai lendo lá a lição 13 da revista, se você tem. É sempre melhor você fazer a leitura antes do que depois, tá certo? Começa na página 60, os relacionamentos cristãos. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima oportunidade.